Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você discordou quando eu disse que o arrependimento de Judas foi falso e afirmou que jamais diria o mesmo, pois, na sua opinião, a palavra de Deus não diz isso. Você ainda diz que se o arrependimento de Judas foi falso, Mateus é um mentiroso ou Deus é fraco por deixar o homem alterar sua palavra, pois Mateus 27, de 3 a 4, diz que Judas, arrependido e consciente, devolveu o dinheiro. Fecha aspas. Em defesa de Judas, você ainda alega que Mateus 10 diz que ele curou enfermos, limpou leprosos, ressuscitou mortos, expulsou demônios e questiona: teria ele feito tudo isso em falsidade? Por que teria sido escolhido para fazer essas coisas? Por que Cristo chamou de amigo em Mateus 26, de 47 a 56? Então, até aí seus argumentos, e apesar de todos esses argumentos e o seu desejo sincero de encontrar Judas no céu, você vai ter de se acostumar com a ideia de que ele não se arrependeu. E existem muitas evidências disso. O que ele teve foi remorso, não arrependimento. Não arrependimento genuíno, operado por Deus numa alma. Um arrependimento verdadeiro produz bons frutos, como ensina a pregação de João Batista em Mateus 3,8. Ele disse: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O apóstolo Paulo também nos ensina onde procurar evidências de um verdadeiro arrependimento. Ele escreveu assim: agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados, que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puros neste negócio. 2 Coríntios 7, de 9 a 11. Arrependimento segundo o mundo leva à morte. Ora, qual foram os frutos dignos de arrependimento de Judas? Devolver o dinheiro pode ter parecido nobre da sua parte, mas os próprios sacerdotes, hipócritas como eram, não quiseram colocá-lo no tesouro do templo, porque era dinheiro sujo. O fruto seguinte do seu arrependimento ou remorso foi tirar a própria vida, e isso nada tem de fruto digno de arrependimento. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje Campo de Sangue. Mateus 27, de 3 a 8. Como eu disse a você em outra mensagem, o arrependimento de Judas foi do mesmo tipo do remorso do bandido quando ele é entrevistado dentro da viatura policial. O repórter pergunta: você está arrependido do que fez? Ao que o marginal responde: ô doutor, estou arrependido sim. Não está nada. Não está. Ele está só decepcionado porque foi preso. Se ele não tivesse sido preso, ele estaria arrependido? De jeito nenhum. Lembre-se também de que Judas estava já destinado à perdição. Repare que quando os apóstolos se reuniram para decidir quem seria o seu substituto, é dito sobre Judas que ele foi para o seu próprio lugar. Que lugar é esse? De condenação. E orando disseram: tu, Senhor, conhecedor dos corações e de todos, mostra qual destes dois tens escolhido para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Atos 1, 24 a 25. O próprio Senhor, na sua oração final, deixou claro que Judas tinha se perdido. Ele disse: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. João 17, 12.
A mesma expressão, filho da perdição, é usada por Paulo para o anticristo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 4. Bruce Anstey comenta o seguinte, abre aspas, o arrependimento deve ser visto no pecador que vem a Cristo para a salvação e também no crente que falhou e que é restaurado ao Senhor. Atos 20, 21, Apocalipse 2, 5, etc. A versão Almeida Corrigida diz que Judas se arrependeu, mas deveria dizer que ele estava tocado com remorso, como fala na versão de John Nelson Darby. Ele não estava arrependido. O verdadeiro arrependimento tem seus frutos, que são sinais reveladores que uma pessoa manifestará. João Batista afirmou isso aos fariseus não arrependidos que vieram até ele. Ele disse, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3, 8. Isso está no livro Definições Doutrinais, de Bruce Anstey. John Nelson Darby também comenta o seguinte, abre aspas, Judas sentiu remorso e se enforcou, não arrependimento. A tristeza divina produz arrependimento do qual ninguém se arrepende. Arrependimento é o julgamento que formamos sob o efeito do testemunho de Deus de tudo em nós mesmos a que esse testemunho se aplica. John Nelson Darby, até aí. De um texto de E.C. Hadley, eu traduzi este trecho. Abre aspas. Em certo sentido, Judas foi santificado, que significa separado, assim como são todos os que professam Cristo e que compartilham também dessa santificação genérica. Ela abrange todos os que estão externamente separados no cristianismo, a única religião que fornece um Salvador. Quando não há verdadeira mudança de coração, essa separação externa a Deus é abandonada. Esta é a santificação mencionada em Hebreus 10, 29. Pecar voluntariamente, como fala Hebreus 10, 26, é deliberadamente renunciar a Cristo e se tornar seu adversário, o que efetivamente pisa o Filho de Deus sob os pés. Hebreus 10, 29. Foi isso que Judas fez quando vendeu o seu mestre nas mãos daqueles que o odiavam. Que odiavam a Jesus, né? E tentavam destruir Jesus. Até aí, E.C. Hadley. Um texto bem completo é o de Walter Scott, que aponta também a diferença entre a negação e arrependimento de Pedro e a traição e remorso de Judas. Ele chama esta porção do seu texto mais extenso de retrocesso e apostasia, ou Pedro e Judas, e assim escreve esse autor. Você deve saber distinguir cuidadosamente entre o retrocesso de crentes reais, como Pedro e Ló, e a queda completa de crentes aparentes, como Judas e Simão, o mago, de Atos 8. Pedro, cheio de confiança própria, mas com verdadeiro amor, trai o seu mestre e jurou que enfrentaria prisão e morte por seu amado Senhor, e ainda assim, à voz de uma criada, negou o seu mestre com juramentos e xingamentos. Pedro pecou, mas a sua fé não falhou. Lucas 22, 31 a 34 e 54 a 62. É assim com cada um de nós, mesmo no momento mais sombrio, da mais violenta tentação, aqueles que têm a fé mais fraca sempre se apegam a Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. 1 Pedro 1, de 4 a 7. Embora os lábios possam cruelmente negar que o conhecem, Pedro seguia-o de longe, fala Lucas 22, 54. O meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta, todavia não me esquecerei de ti. Jeremias 2, 32, Isaías 49, 15. Infelizmente, o crente pode mergulhar nas terríveis profundezas do mal e por um momento destruir a sua presente utilidade e felicidade, como fez Ló em Sodoma. Mas veja o que aconteceu em 2 Pedro 2, de 7 a 8, e também Jonas, e também o fornicador de 1 Coríntios 5. Mas há uma coisa que ele não pode fazer. Ele não pode, como Judas, absolutamente desistir de Cristo. Quantos crentes fracos, mas verdadeiros, se preocupam desnecessariamente com o medo de se perderem, citando o pecado de Judas e seu terrível fim. Mas o raciocínio sobre as quedas de Judas, Satanás, os anjos e Adão ignoram a diferença causada pela redenção eterna no crente que está em Cristo, que para ele obteve eterna redenção. Hebreus 9, 12.
o que significa que não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Hebreus 10, 39. Portanto, quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, 34. Muitos crentes seguiram os passos de Pedro, o retrocedente, mas nenhum verdadeiro filho de Deus jamais seguiu e nem poderá seguir o caminho de Judas, o apóstata. Voltar atrás não é renunciar ao cristianismo, mas fracassar na santa separação do caminho que Deus espera de seus filhos. Pedro foi um que voltou atrás, que retrocedeu, por quem o Senhor orava e por quem o Senhor olhava. Lucas 22, 32 e 61. Aquele olhar tocante de amor triste e ferido partiu o coração do pobre Pedro e em seu retrocesso. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Lucas 22, 62. Existe provisão na intercessão de Cristo para com o Pai, visando a restauração dos desviados. 1 João 2, 1. É dos apóstatas que o escritor sagrado diz, porque é impossível que os que recaíram sejam outra vez renovados para arrependimento. Hebreus 6, de 4 a 6. Por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus 9, 12 é falado de Cristo. Judas era apóstata, e portanto a palavra que ele ouvira e recebera não tinha raiz nele, como fala Lucas 8,13. Ele era um mero professante, não um homem salvo nem vivificado pelo Espírito Santo. Em João 13, de 10 a 11. Um apóstata é aquele que professa crer e recebe todos os privilégios externos do cristianismo, mas sem que tenha ocorrido uma obra divina na sua alma. E mais tarde ele renuncia a Cristo. Assim Judas, um apóstata, vendeu seu mestre. Mas Pedro, um desviado, negou temporariamente o seu mestre. Um apóstata provou o dom celestial e o rejeitou, não tendo fé nem vida. Um verdadeiro crente é aquele que provou, mas, mais que isso, ele come a carne e bebe o sangue do Filho do Homem. João 6, 34, 53 a 54 e versículo 58. Alguém pode provar e perecer, mas comer é viver para sempre. Judas pecou voluntariamente ao rejeitar o único Salvador e assim tornou claro que sofreria o terrível juízo registrado em Hebreus 10, 26 a 29. Um juízo que não pode cair nem sobre o crente mais fraco. Judas havia compartilhado daquela santificação externa, que inclui todos os que se separaram externamente do judaísmo e do paganismo para abraçar o cristianismo, o único sistema de salvação de almas que revela um Salvador. Essa santificação externa, exterior, também é vista em 1 Coríntios 7,14, em que o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. Mas pecar voluntariamente é deliberadamente com o coração e a mente renunciar completamente a Cristo e ao cristianismo. Algo que nenhum filho de Deus poderia fazer ou faria. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. 1 João 2,19. Se um cristão professo que não foi resgatado renuncia deliberadamente a Cristo e o troca por Maomé, troca a Bíblia pelo Alcorão ou o cristianismo pelo ateísmo, ele adota um sistema sem Salvador, sem sacrifício, sem céu. Portanto, não há nada diante dele a não ser uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Hebreus 10, 27. As advertências solenes contidas nos capítulos 6 e 10 de Hebreus se referem à mera profissão cristã, ao desistir do cristianismo para voltar ao judaísmo e não assumem que as pessoas a quem se referem tivessem sido verdadeiros filhos de Deus. Veja o contraste em Hebreus 6, 9 e Hebreus 10, 39. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Viu, hein? Amado de Deus, herdeiro da glória, descanse a sua alma em confiança inabalável na palavra imperecível de Deus. Deus se comprometeu em palavras e juramentos a garantir a sua bênção e ancorou sua alma em Cristo. O seu navio pode ser arremessado em mares tempestuosos, mas não tema, você enfrentará todas as tempestades com sucesso.
A âncora não pode ser arrastada e nem a corrente divina que liga o navio e a âncora pode se romper. Tudo é tão sólido e duradouro quanto o trono do Eterno. Você não poderá estar mais seguro na glória do que já está agora. Você está tão completamente fora do juízo neste mundo quanto Cristo está à direita de Deus. Porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. 1 João 4,17 e 3, versículo 2. Isso foi extraído de Eternal Security, de Walter Scott, que viveu em 1838 até 1933. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo